todos, graça e paz para todos. Vamos permanecer, por gentileza, de pé. Nós já vamos logo orar, fazer nossas orações nesse momento. Antes de tudo, graça e paz para você que está do outro lado, você que está aqui. Deus abençoe muitíssimo. É bom revê-los novamente, né? Depois de uma semana, enfim, estamos aí com essa chuva forte aqui no Rio de Janeiro. Mas graças a Deus, Deus tem guardado, tem cuidado cada um de nós. Eu estou todos os dias aqui na igreja, me ajoelho sempre aqui no altar e faço a oração todos os dias para todas as pessoas da geração profética e todas as famílias aqui representadas. Pedindo para livrar do mal, enfim, para prosperar, para ver a janela do céu, para impedir as doenças, as enfermidades. Eu sempre estou aqui intercedendo por todos. Eu tenho feito isso durante toda essa chuva aí, que realmente tem destruído alguns lugares. Damos graças a Deus. Às vezes um pouquinho aqui, um pouquinho ali da igreja, a gente vai melhorar, vamos conseguir chegar lá. Mas nós damos graças a Deus por tudo. Até porque nós cantamos agora aqui que tudo é teu, tudo é do Senhor. Minha casa, meu dinheiro, minha vida. Nós não temos nada nessa terra. Nós somos administradores daquilo que Deus nos deu, mas nada é nosso, inclusive nem o teu corpo é teu. O corpo é da terra. Amém, querido? O corpo é da terra, mas o Espírito é do Senhor, o corpo de vida dele. Então, estou muito alegre porque eu tenho a alegria de estar na casa do Senhor. Chego aqui hoje, 8 e pouca da manhã, já estava aqui na casa do Senhor, preocupado com a igreja. Eu venho para cá e graças a Deus nós já estamos aqui adorando a Deus, momento de adoração. Abertura do culto, a palavra abençoada, mas nós não podemos deixar de orar antes de ministrarmos aqui a escola bíblica dominical pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão enfermas nesse momento. Enquanto nós estamos aqui, graças a Deus, levantando nossas mãos, pernas, se ajoelhando, adorando, abrindo nossa boca para glorificar a Deus. Tem pessoas agora que estão precisando de um milagre. E como nós cremos no milagre, nós cremos no poder de Deus. Se puder botar aí o louvor, tá, querido? Nós acreditamos que nosso Deus é um Deus poderoso. Todavia entendemos também que Ele é soberano, conforme nós ministramos no domingo passado aqui na parte da manhã. A soberania é dele, Ele é o Senhor, Ele domina todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Mas como igreja nós estamos aqui para interceder. Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Então, vamos agora orar para aquelas pessoas que estão doentes, enfermas e carecendo agora de um milagre, de uma restauração, de uma cura. Você que está do outro lado agora e pode fazer essa corrente de oração agora, também aí do outro lado vamos clamar nesse momento. Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus está mandando essa chuva agora. Em pouco tempo, nós estávamos aqui falando muito sol, muito calor, ninguém aguentava. E agora, muita chuva. E o ser humano, ele não sabe muitas vezes aquilo que ele quer. Ele reclama de um, reclama do outro. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe das necessidades de cada um de nós. A chuva para quem precisa, a lavoura, o agricultor, enfim. O sol também, porque o Senhor é que domina todas as estações. Ele é o Criador do universo. E nós estamos aqui nessa manhã, diante de tudo, agradecendo pela noite que o Senhor nos deu. Aleluia. Pelo fôlego de vida, quantos desceram a sepultura. Mas nós estamos aqui em um ato de gratidão ao Senhor por respirar esse fôlego de vida. O Senhor nos deu condição de levantar da nossa cama. O Senhor nos guardou durante toda a semana. Por isso hoje é o primeiro dia da semana. E nós estamos aqui te agradecendo pela semana que passou, pelos livramentos, por ter nos guardado, cuidou de nós, nos alimentou, proveu a nossa necessidade, nos vestiu. Livramento de morte. Você olha aí no meio de comunicação todos os dias, a pessoa levando bala, morrendo, bala perdida, acidente, assalto, roubo.
E nós fomos guardados por Ti. E por isso, Senhor, sempre te agradeço. Eu levanto da minha cama, coloco meus pés no chão e falo, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor não é obrigado a realizar isso na nossa vida. Mas a Tua misericórdia dura para sempre. E se o Senhor nos guardou, é porque o Senhor ainda tem muita coisa para realizar através de cada um de nós. Não é? Nós fomos selecionados porque somos melhores, mais bonitos, não. É porque quando o Senhor nos guarda, é porque nós ainda somos ainda nessa terra alguém que o Senhor quer usar nessa terra. E agora, diante desse louvor, porque nós temos o poder da oração, nós agora clamamos agora pelas pessoas enfermas. Nessa corrente de oração agora. Onde a fé sua vai prevalecer. Porque a fé remove montanhas. A fé vê o invisível. A fé vê antes do acontecimento. Eu peço agora para o meu sobrinho Claudinho agora. Senhor, me parece terceira ou quarta quimioterapia. Acho que é a terceira. Deus tem trabalhado na vida dele. Senhor, ele tem reagido bem. E eu peço agora, junto no clamor da tua igreja aqui nessa manhã, continua com a tua mão poderosa na vida dele agora, repreendendo todo espírito de câncer. Sim, meu Deus, porque a palavra já diz, quando é câncer maligno, e nós repreendemos agora tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus. Repreenda agora, toca agora, Senhor, onde estará alojado agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh, Deus, entra agora, toca agora ali, toca nos axilas, toca ali no seio, toca agora, Pai, em nome de Jesus agora. Passa pelo tratamento, é necessário, existem os médicos, mas se o Senhor quiser, só acaba com isso agora, porque Tu és o médico dos médicos. O Senhor nos criou, o Senhor sabe quantos ossos nós temos no nosso corpo. Não há um fio de cabelo da nossa cabeça que o Senhor não sabe. O Senhor conhece tudo de nós, mas muitas vezes também o Senhor permite, para que as pessoas possam ver que existe um Deus poderoso, que está na hora também de se prostrar diante do Criador dos céus e da terra. Então entra com providência na vida do Claudinho. Pedimos agora pela Neide, Pai, a tia da minha nora, a Daiane, lá no Rio Grande do Sul, em nome de Jesus agora. Também começou, mas começou a rádio. Senhor, muitas vezes a notícia não é boa, mas quantas foram as notícias que não eram boas que o Senhor realizou de notícias extraordinárias. O Senhor muda a nossa sorte. A notícia de Jó não foi boa, mas o Senhor mudou a sorte de Jó pela postura e atitude de Jó. O que o Senhor quer naqueles que precisam de ti agora é a postura e a atitude. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a face da terra. Em nome de Jesus agora, entra a promessa na vida da mente, toca agora naquela enfermidade, toca ali. Oh Deus, os médicos são limitados, trabalham, fazem aquilo que podem, e graças a Deus pelos médicos, abençoamos agora todos os médicos. Nós abençoamos todos os profissionais da área, mas o Senhor pode agora tocar. E se o Senhor quiser, porque Tu és soberano, o Senhor pode acabar com isso agora, só com toque. Assim como o Senhor, nem o Senhor tocou nela, mas a mulher do fluxo de sangue foi que te tocou. E a Bíblia fala, depois de 12 anos, diz a Bíblia, gastou tudo com os médicos, já tinha vendido tudo dentro de casa. Quando já não tinha mais nada para pagar os médicos, ela foi até Jesus. E a Bíblia fala que quando ela tocou em Jesus, imediatamente saiu virtude e ela foi curada. Toca na mente, toca no Claudinho. Vai lá na Sônia agora, Pai. Na mãe da diaconisa Isabela agora. Nós já te agradecemos porque no domingo nós clamamos aqui, pedindo para que abrisse porta para o tratamento. E quando foi na sexta-feira, ela recebeu o chamado. Não fez nem uma semana que nós clamamos aqui no domingo.
E quando foi chamado para sábado, ontem, e ontem ela já foi lá para fazer a rádio, porém teve que fazer aquela prévia. A prévia é o primeiro que é necessário antes de ser chamada para a rádio, porém, a primeira oração já foi atendida. Então nós queremos agora, Pai, toca na vida da tua filha agora. Que tudo isso também sirva para que ela venha se prostrar de fato, de verdade, diante do Deus Criador dos céus e da terra. Porque muitas vezes Deus fala através da tua palavra, através da mensagem, através de um louvor. Mas muitas vezes nós fechamos nosso coração, nós queremos viver a nossa vida do jeito que nós queremos, não é assim. E Deus, às vezes, para nos frear, para nos parar, Ele quer falar de outra maneira, Ele age e Ele permite. Mas que através de tudo isso eles possam ver, entender que é um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E como igreja que aqui estamos, nós pedimos essa providência na vida deles, naqueles outros hospitais agora, Pai. Oh Deus, aqueles estão agora amarrados numa cama agora, no oxigênio, no UTI, na enfermaria. E eu peço agora, repreenda todo espírito de doença na tua casa aqui. Nenhuma doença vai prevalecer na vida de nenhum membro dessa igreja. Nenhuma doença mortal, nenhuma falência de órgão, nenhuma. Deus vai dar saúde para a vida de cada um de vocês. Amém, igreja? Nós profetizamos, nós repreendemos o espírito de doença, seja no marido, seja na esposa, seja nos filhos, seja nos netos, na nossa família. Repreendemos agora todo espírito de morte, de enfermidade. Praga alguma entrará na sua tenda. Todavia, que nós possamos te buscar mais, querer mais de ti, ter sede da tua palavra, ter sede da tua presença. Obrigado por tudo. Fica agora com esta tua palavra para ser ministrada nesta manhã. Nós agradecemos e oramos no nome poderoso, no nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Agora pode sentar, queridos. Nós vamos fazer sempre isso para evitar de senta, levanta, senta, levanta. Já teve membro de igreja que às vezes eu vejo na internet que fala, por que saiu da igreja? Eu saí da igreja porque o pastor falava, senta, levanta, senta. Lá porque lá no cinema não fico sentado a vida toda, eu levanto para nada. É cada uma que a gente escuta, né? Aí, eu vou parar de ver internet. Senão daqui a pouco eu vou ficar incrédulo. Se eu ver muita internet, eu vou ficar incrédulo. Não é fácil, né? Cada uma, né? Cada uma brincadeira que eu te contar. Queridos, em primeiro lugar, mais uma vez, graças e paz para vocês. Antes, quem está mais próximo, dá um copo de água para mim, por gentileza, obrigado. Não sei que você ia sentar agora, mas a garota aguarda, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês, né? E pedir desculpa para as coisas que aconteceram aí, porque isso aqui é um prédio de 1960 e pouco, né? Então já está um pouco. Eu sou de 58, já estou meio baleado, imagina o prédio, né? Ele disse assim. Mas eu estou aqui firme e forte, graças a Deus. Ontem mesmo cheguei aqui, estava na piscina, graças a Deus, tirei tudo, fiz tudo, tirei as carteiras todinha, botei aqui na montanha uma a uma, arranquei toda a água, lavei, joguei água. Mas graças a Deus por tudo, porque se tu vê no meio de comunicação, como você falou no meio aí na televisão, esses programas que gostam de esse acontecimento para ganhar audiência, né? Eles fazem uma maneira lá que atrai mesmo, né? Eles parece até que o cara está sentindo por aquilo tudo, mas é sensacionalismo, né? Para trazer a reportagem e trazer, infelizmente, a audiência, né? Você coloca num canal, coloca no outro, e a gente viu tanta destruição em casas, pessoas que não têm onde morar. Então nós damos graças a Deus porque Deus nos guardou. Se estiver pingando um bocadinho na tua casa, se estiver pingando um bocadinho na igreja, agradeça a Deus ainda por isso, por tantas destruições que nós vemos por aí. É dessa maneira que eu enxergo, graças a Deus. Mas nessa semana nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, para agradecer você que conseguiu chegar até aqui com essa chuva abençoada, porque tudo que Deus faz é necessário, né, irmãos?
algumas destruições também são por causa do homem, né? Irmão, ontem você viu o que está acontecendo em Petrópolis de novo? Pelo amor de Deus. Aquilo ali é um dilúvio literal, aspas, né? Vou te contar uma coisa. Quando falam assim, Antônio, vamos lá em Petrópolis comigo, eu falo, não. Ninguém que me chamar para Petrópolis, eu não vou. Porque eu passei um problema lá muito sério com o teu pai, tá? Com o Elcio, muitos anos atrás. Deve fazer uns 15 anos isso. Nós fomos para lá, meu irmão, caiu esse dilúvio lá. Eu e o Elcio tivemos que entrar em um armazém. Tinha um balcão desse tamanho para a gente subir, porque senão a gente ia morrer lá. Eu vi carro arrastado, pessoas arrastadas, e foi um sufoco. Eu falei, aqui nunca mais. Uma vez minha nora veio para cá, né, com meu filho, como eles vão vir agora no final de abril, se Deus vai se permitir. E aí a Sandra, vamos lá para Petrópolis, vai vocês que eu fico. Petrópolis, primeiro que não tem nada de bom ali para mim, que tudo é, ó, velho por velho fica eu mesmo, porque lá só tem coisa velha, né, em Petrópolis, né? Aqueles museus só de não sei de quem, né? Eu não quero saber nada de museu, perigo de não sei de quem, por isso. Parece até com a idolatria, olhar o perigo no fulano de tal no museu, não dá um tempo. Eu não sou desse negócio não, gosto da atualidade. Mas vamos abrir a palavra do Senhor, o livro de Hebreus, e vamos orar então por Petrópolis também, irmão, porque o que eu vi ontem, só Deus mesmo. Aí tem aí Teresópolis, né, Serra, né? Esse lugar todo aí, que todo mundo também é um problema. Hebreus, capítulo 10, também a minha irmã, eu tenho uma irmã que mora em Rio das Ostras. E lá também, acho que pela primeira vez, diante de todas as coisas que já deu, também está debaixo de água lá em Rio das Ostras. Está muito forte lá, eu tenho uma irmã, a Rosemary, que mora lá, ela estava até ali ao vivo. Então lá também está assim de uma maneira que nunca aconteceu, mas é assim mesmo. O dilúvio também nunca tinha acontecido, né, irmão? Não foi? Deus não avisou? Quantos anos Deus está avisando? Vai ter o dilúvio. 120 anos, o povo pregando lá, falando, vai acontecer, o povo na depravação, no pecado, não queria nada, hein? Sodoma, Gomorra, aquelas coisas todas, não queriam nada. Aí, até que um dia veio o dilúvio. Aí Deus não manda dilúvio mais, que está até na Bíblia. Ele colocou lá o arco-íris como sinal que não vai acontecer mais. Amém? Mas ele vai mandando assim aos pouquinhos para alertar a gente. Você entendeu? Para alertar da corrupção, do pecado, da idolatria. E a gente precisa de entender também tudo isso como sinal de Deus para a igreja. Amém, queridos? Hebreus capítulo 10. Hebreus é um livro pouco lido de muitos irmãos, não? Mas é um livro extraordinário, tá? Isso aqui é um livro extraordinário. Inclusive eu estou contando a aula aqui, a aula aos Hebreus, muito bom. Versículo 16 e o versículo 17, por enquanto. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17, na minha tradução diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E ele acrescenta: dos teus pecados e iniquidades não me lembrarei. Diga comigo, mais. Não, todo mundo diga comigo, mais. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Já oramos, já adoramos, já clamamos, mas agora eu me prostro, porque é o meu costume de fazer isso. Qualquer lugar que eu vou, se eu for ministrar, antes de pregar a tua palavra, ministrar, eu me prostro diante de ti. Porque nós carecemos de ti. Nós somos dependentes do teu Espírito Santo. Sem o teu Espírito Santo, nós não somos nada. Então nós queremos te agradecer, primeiro pela minha saúde, pela força, pela coragem, como foi ministrado aqui, sobre a coragem. A gente pode estar cansado, muitas vezes eu também estou, como fiquei ontem, às vezes a gente fica desanimado diante das situações, mas não pode faltar a coragem. Porque
porque o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A palavra ânimo no original significa tenha coragem. E aqui nós estamos nessa manhã. Vamos ministrar a tua palavra. Que não seja mais uma palavra, mas que seja uma palavra que venha mudar, que venha renovar, que venha acrescentar, como foi falado aqui nesse versículo, acrescenta ainda, venha acrescentar fortalecimento na vida dos teus filhos, seja um remédio para a nossa alma, porque a tua palavra é remédio para a nossa alma. Muitos de nós buscamos tantos remédios para o nosso corpo material que vai descer à sepultura, mas nós esquecemos do maior remédio para a nossa alma, que é a tua palavra. Muitos estão curados no corpo, mas estão enfermos com câncer na alma. Mas nós te agradecemos, porque nós estamos aqui nesta manhã para aprender a tua palavra. E agora me orienta e me capacita. E eu oro assim, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero, nessa manhã, domingo passado a gente falou sobre, acho que domingo passado não teve não, né? O tempo está passando tão rápido que eu nem sei mais nada. Eu estava aqui no domingo de manhã, não sei que eu estava, agora já estou de novo, então, está voando, né? Não, sinceramente, está voando. A gente olha assim, quem tem uns filhos pequenininhos, eu sempre falo para minha filha, brinca, faz o que tiver agora, porque quando tu faz assim, parece que é igual novela, né? Aquela novela que é um ator, daqui a pouco passa o tempo, bota outro ator, mas já passou 40 anos ali. Né? Então quando faz assim, tu olha assim, já é uma moça, já é um adolescente. Então vai aproveitando essa oportunidade agora. Tanto com os filhos, tanto com o seu pai e com a tua mãe, porque eles também vão ficar mais velhos e depois eles vão partir. Então faça isso também. Eu quero trazer uma palavra aqui nessa manhã sobre o tema meu compromisso com Deus. É uma escola dominical, diga assim comigo, meu compromisso com Deus. Hebreus capítulo 10, que nós lemos aqui, fala sobre aliança, não é isso? Não fala? Versículo 16, esta é a aliança que eu farei, versículo 16, com eles. Né? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. Então, quando eu vejo esse texto aqui, eu não vou falar do contexto todo, mas propriamente desse texto que nós lemos, o 10, 16, 17, o que é um compromisso para nós? O que você entende como compromisso? Bom, na nossa vida cotidiana, seja ela principalmente a profissional, que nós temos compromisso, aqui tem pessoas que são profissionais na área de compromissos, principalmente com seus clientes, né? Enfim, nós temos que chegar na hora certa, nós temos que realizar aquilo que foi solicitado, enfim, todo mundo mais ou menos está entendendo. E outros também que não tem dessa maneira, mas tem que ter os seus compromissos. Então, o que é um compromisso? Compromisso é um acordo entre duas ou mais pessoas, não é verdade? Um compromisso não pode ser só com uma pessoa, né? Não, eu vou ter compromisso só comigo mesmo. Então, o que é um compromisso? É um acordo entre duas ou mais pessoas para fazer ou não fazer algo especificado. Não é verdade? Ou eu faço ou eu não faço algo que foi especificado, mas é um compromisso, né? Como diz aqui no dia de hoje. Um grande exemplo, por exemplo de compromisso, que está na Bíblia Sagrada, em tudo que a gente vai ministrar, na aula, seja o que for pregar, tem que estar tudo inserido na Bíblia, né? Os livros que servem de introdução, eles servem para completar uma mensagem, tá? Mas os livros não podem ser maiores que a Bíblia. Infelizmente, muitos crentes muitas vezes estão enfraquecidos na fé porque lê bastante, graças a Deus por isso, muito livro, mas não lê o livro dos livros que é a Bíblia Sagrada. E aí não fica alimentado espiritualmente, nós temos que ter cuidado com isso. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, até então, eles tinham um segmento legal.
mas um dia veio uma mulher chamada profetisa, a Ellen, né? E ela escreve seus livros, etc. E a Adventista do sétimo dia, né? Adventista. Aí o que aconteceu? Colocaram o livro dela como quase uma Bíblia. E tudo que ela falava era o que era mais importante dentro da... Então, por isso que se tornou tudo aí que a gente vê aí, né? Apesar da seriedade da igreja, mas ela serve outros também. Se você for ver a Testemunha de Jeová, o Charles Taze Russell, que foi fundador das Testemunhas de Jeová, e que tem seu livro também, que as pessoas seguem os livros de Charles Russell, que chamado também Testemunha de Jeová de hoje, Russelitas, justamente pelo nome do fundador da igreja. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque senão a gente começa a exaltar o autor dos livros, não é verdade? E aí a gente deixa de ler a palavra do Senhor. Então, um grande exemplo, né, de compromisso na Bíblia é a aliança de Deus com Moisés. Esse aí é um dos grandes exemplos, biblicamente falando. E aí, como é uma escola dominical, eu estou bem pausadamente com vocês, Êxodo capítulo 24, nós vamos ver aqui, que foi um dos maiores compromissos, de tantos outros compromissos, que a Bíblia Sagrada nos ensina e nos mostra essa aliança, né? Que Deus tem que ter. Compromisso aqui é uma aliança, e Deus teve uma aliança com cada um de nós, amém, querido? Amém. Deus nunca quebra a sua aliança para conosco, irmão. A aliança do Senhor conosco é inquebrável, amém? Mas um dos maiores compromissos da Bíblia é essa aliança de Deus com Moisés, que está em Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Aleluia. Aqui nos versículos 7 e 8, apenas no momento, diz assim: em seguida, leu o livro da... Então tinha um livro lá da aliança, isso? Leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente, olha o que o povo falou, irmãos, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Olha o versículo 8. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, olha que coisa linda e interessante. Aqui está um grande exemplo de compromisso na Bíblia e a aliança de Deus com Moisés e Êxodo. A aliança de Deus e Moisés realizando e cumprindo, desculpa se é uma redundância, o compromisso com Deus. Amém? Que é o tema da escola bíblica dominical, meu compromisso com Deus. Então, tinha aliança, né? Tinha a palavra, tinha o acordo, mas também tinha um compromisso do homem de Deus para com Deus. Deus tem uma aliança com a tua igreja. Amém, igreja? Mas Ele também quer que nós sejamos recíprocos nos nossos compromissos com a sua aliança. E quando isso acontece, Deus se manifesta na nossa vida, como Deus se manifestou aqui, ó. Aqui foi o capítulo 24 de Êxodo, é uma confirmação da aliança. Você pode ver aí o cabeçalho. É uma confirmação da aliança. Mas poderia, a partir do momento, presta atenção aqui, que em alguma trajetória da caminhada, eles deixaram o compromisso com a aliança que Deus tinha com eles. O que aconteceu? E é dessa maneira. Nós precisamos ter um compromisso firmado com Deus. Amém? Porque a aliança Ele já tem. E a aliança dele para com o seu povo é inquebrável. Acabou, ponto final. A palavra de Deus é imutável. Deus não muda. Porém, nós precisamos agora
diante da sua aliança, quem está entendendo aí? Temos o nosso compromisso com Ele. Porque houve uma aliança, mas o Moisés, ele agora cumpre. Ele tem o seu compromisso com a palavra que Deus lhe deu, com a aliança que Deus lhe deu. Mas na trajetória da caminhada, existia um povo que Moisés tinha e foi chamado para isso, para libertar, tirar do Egito, etc. e tal. O maior legislador que o universo já conheceu, chamado Moisés. Alguns deles esqueceram da aliança. E Deus continuou com a aliança, porque, repetindo, a aliança é inquebrável. Amém, querido? Porém, o povo sofre quando você não segue o compromisso com a aliança de Deus. Não é Deus não é carrasco. Eu já ministrei uma aula que muitos anos, eu vou tentar procurar ela para ministrar de novo. Que as pessoas falam, por que morre criancinha? Por que morre? Eu mostrei isso aqui. Morre por causa do ser humano, do homem. Por exemplo, por quê? Quantas crianças estão morrendo na guerra? Mas se um homem abrir mão de uma coisa e o outro abrir mão de outra coisa, a guerra não acaba? Então por que morre? Não é Deus, é por causa do homem. A Rússia e a Ucrânia. Rússia de que mesmo? Ucrânia. Aí o que acontece? Quantos anos? 3 anos. Agora, não sei se já foi, vai fazer. Quando começou a guerra, eu olhava aqui e clamava para acabar a guerra. Um dia eu falei, sabe, não vou mais não, porque isso vai longe. Não precisa nem orar para isso mais não, porque isso vai longe. Sabe, porque não adianta orar para uma coisa onde quem está impedindo terminar a guerra é o cara que manda na Rússia e o que manda na Ucrânia. Porque quando os dois sentaram e falaram assim, o que tu quer? Isso aqui toma. O que você quer? Isso aqui toma. Para olhar para o ser humano. Para olhar para a humanidade. Você está entendendo? Então Deus não tem nada a ver com isso, sempre é o homem. Então quando acontece alguma coisa com o povo de Deus, não é Deus, é porque nós deixamos o nosso compromisso com Ele. A aliança dele continua intacta. Mas nós deixamos nosso compromisso com a aliança. Tanto que a primeira geração morreram tudo no deserto. Esqueceram rapidamente. Moisés ficou firme com o compromisso dele. Eu tenho meu compromisso firmado, mas se algum de vocês e outros não tiverem compromisso, eu não tenho nada com isso. Eu tenho meu compromisso com Deus e cumpro o meu chamado que Deus me chamou por muitos anos. Faço o meu papel, quando tenho que vir para cá para fazer as coisas, eu venho. Eu não boto nada para chamar ninguém, porque eu sei que os irmãos trabalham, mas eu venho aqui e faço o meu papel. Porque meu compromisso é com Deus. Agora, se ninguém quer se comprometer, aí é o problema dele com Deus, não é comigo. Mas eu faço o meu papel, porque Moisés fez o dele. Se o povo não quis se comprometer, sofreram por causa disso. Pagaram as consequências. Ou não foi, irmãos? E vocês conhecem toda a história. Graças a Deus aqui a gente dá aula, ministra, e um povo aqui que graças a Deus tem entendimento da palavra por causa disso, por causa do ensinamento. O que leva uma igreja ao amadurecimento é ensinamento da palavra. Não é criancice, não é pular, não é ficar brincando de bobeira, não. É o conhecimento, é a palavra. Quando você tem a palavra, a igreja fica madura. Uma igreja madura não vai se prostrar diante das heresias. Qualquer heresia, meu ouviu, bateu aqui, sou mal. Não é assim, André? Quando a gente tem conhecimento da palavra, bate aqui, opa, peraí. Porque soa mal, quando você tem conhecimento da palavra. Então, esse aqui foi um dos grandes exemplos de compromisso na Bíblia. Está aqui a aliança de Deus, inquebrável, acabou, ele falou, eu falei, e ponto final. Eu ainda vou botar no coração, ó, e na sua mente. Né? Agora, os homens façam daquilo que dá. Você precisa de ter um compromisso com a aliança. Né? Não é Deus fazer aliança com a gente viver de qualquer maneira, descompromissado. Eu acabei de falar, antes de nós falarmos aqui, que é um acordo entre duas pessoas para fazer ou não fazer algo especificado, ou específico, desculpe, melhor dizendo.
Então, você tem um compromisso. Né? E aí fez uma aliança, até uma sociedade. Vou entrar aqui que é um acordo, um compromisso. Né? Mas se um não tiver um compromisso aqui, o outro não tiver um compromisso ali, está um negócio. Daqui a pouco vai começar. Eu já vivi isso. Essa caminhada para cá, para lá, né? Na verdade? Então é assim o povo de Deus. Deus deu uma aliança para o povo. A aliança de Deus para o povo é aliança de prosperidade, de misericórdia, de amor, de portas abertas. Amém, queridos? Amém, igreja? Só que o povo fecha as portas por falta dos seus compromissos para com Deus. Aí vai lutar a vida toda. Às vezes eu falo, meu Deus, o que Deus pode. Eu digo, por exemplo, meu irmão, a igreja é pequena. A igreja é pequena. Irmão, se tu for ver aqui, nós estamos chegando de novo. Eu estou ao vivo, mas é bom que eles ouvem. Nós estamos no vermelho na igreja, de novo. E eu não posso ficar no vermelho por causa daquele número lá que eu não gosto dele, né? Ficar no vermelho. Você vê que o negócio é tão ruim, quando fica no vermelho é ruim, é uma coisa ruim, né? O único vermelho que é bom para a nossa vida é o sangue de Cristo. O resto, meu irmão, pode ver aí. É fácil. Mas chegamos de novo, porque a igreja não tem fundo. Não tem. E aí eu vivendo no ministério, muitos anos, sou integral, trabalhei, tá? Minha carteira de trabalho eu terá 34 anos e 7 meses e 3 dias, e algumas horas. Estou chegando lá, graças a Deus, a minha aposentadoria integral. Eu já era para ter me aposentado, mas eu quero ela integral, porque eu tenho direito dela. Amém? Aí, na hora certa, Deus vai me abençoar com ela. Mas, eu sempre tive meu compromisso com Deus. Aí, igreja pequena, 23 anos aqui, foram muito. Eu pensava até que eu era jogador de futebol, Antônio, porque eu tive muita proposta. Você já viu proposta, cara? Eu tive muita proposta. Proposta para igreja que a denominação maior, chamada presidente, pagava aluguel, a casa pagava aluguel e o salário bom, porque salário de pastor, qualquer igreja ali. Então, a igreja batista, da onde eu vim, é 10 salários mínimos. É 10 salários mínimos. A igreja da onde o meu irmão é, se ele não for integral, 3 salários mínimos. Se for integral, 5 salários mínimos. Então é dessa maneira. E tem o FGTN. O que é FGTN? Porque não pode ter FGTS, porque não é registrado, né? A carteira de trabalho não paga, né? Etc. Então FGTN, Fundo de Garantia por Tempo Ministerial. A igreja todo mês pega 8% do salário que o pastor ganha e faz o depósito na conta dele. Então, se ele ficar lá 30 anos, multiplica. Se ele não tirar da conta, ele vai ter como fosse um fundo de garantia. E nós não temos nada. Mas a gente conseguiu chegar até aqui. E por que conseguiu? Fidelidade e compromisso. Porque qualquer outro pastor já... Eu tenho uma esposa, graças a Deus, tem um chamado, sábia, tem conhecimento pleno da palavra, e tem muita igreja precisando de um casal assim. E como tem. Mas eu amo aqui, e eu ainda estou aqui por algumas pessoas que têm compromisso aqui. Porque por algumas outras, se fossem todos iguais, provavelmente eu não estaria mais aqui. Mas por algumas pessoas, enquanto tiver elas aqui, nesse compromisso, eu serei fiel aqui. Amém? Mas é isso, porque a gente tem que aprender que o compromisso, que a gente honra a aliança que Deus fez com a gente, irmãos, Deus supre a sua necessidade. Você está entendendo? Não adianta você ficar para lá, para cá, igual um louco, para produzir, para ir, não vai adiantar. O cansaço vai vir, você é ser humano. A idade aumenta, as forças vão se acabando. Você entendeu?
As forças vão se acabando. Ontem eu fui subir ali, aí tive que não sei o que, ficou mandando mensagem da minha família lá para o grupo da geração profética. Você sabe o que o Gugu morreu? Quer dizer, já me chamam de quê? De idoso? Eu falei, sei porque ele morreu. Porque ele tinha muito dinheiro para mandar alguém fazer o trabalho para ele, ele quis fazer. Só que aqui eu não tenho dinheiro para fazer, eu tenho que fazer. Não é verdade? Não, ele poderia ter feito. Não é verdade? Não. O cara ganhava um montão de dinheiro. O problema lá em cima, não sei de onde. 60 anos, 62, você lá. Aí o cara vai, quer fazer um trabalho com tanto dinheiro, manda uma empresa lá fazer. Aí ele morreu por causa disso. E aí eles estão mandando, viu lá o grupo ontem? Muita gente não lê grupo. Eu gostaria que toda igreja pudesse dar uma olhadinha no grupo da igreja. É muito importante, é bom ver. Tá bom, irmãos? E aí a gente dá uma subida, né? Você está vendo o que está acontecendo na igreja. Porque tem hora que eu sufoco, não tem ninguém, eu estou sozinho, eu tenho que me virar. Não, eu tenho que me virar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me virar. Mas o que eu quero dizer? Que tudo isso Deus anota no livro que Ele tem. Amém? Deus, Ele não fica te devendo nada. Qualquer outro pastor com a igreja, o financeiro dessa igreja aqui, tem pessoa que ganha mais do que o financeiro da igreja mensal. Ganha mais. O aluguel foi para R$1.400. Não é fácil. Já tem 3 meses que nós estamos pagando, ou 2 meses. Graças a Deus, mesmo no vermelho, esse mês o aluguel já paguei. Amém? Está pago. Mas tem a luz, tem a água, que a gente paga. Enfim. Aí você olha lá, às vezes um mensal de 4 mil e pouco. Meu Deus. Para honrar tudo isso. Eu sou um cara integral. Se precisar de mim 4 horas da manhã, eu vou estar 4 horas da manhã. Entendeu? Os meus carros, eu era para estar aposentado há 23 anos aqui, há 23 anos atrás, mas a igreja não paga o caminho. Aí eu fiquei para trás. Você entendeu o negócio? Porque eu tive que seguir a igreja. Então nós temos alguns privilégios, aspas, mas nós temos também algumas coisas que quanto vai ficando mais velho, você vê que foi aspas, algumas perdas. Mas de tudo somado, para quem é chamado, é algo que é muito, muito bom para a gente. A gente fica muito alegre por tudo isso. Por entender que Deus, quando me chamou para o ministério, para um concílio pastoral, que a igreja apontou e falou, chama aquele lá para o concílio pastoral. E eu passei por um concílio, e o concílio pastoral da igreja que eu passei, hoje tem pastor para tudo calado aí. Mas o concílio pastoral de uma igreja batista começa cedo, com toda a igreja, mais de 20 pastores batistas, só pode ser batista, faz todas as perguntas teológicas possíveis, de todas as matérias. O culto era 7 horas, o concílio vai almoçar, mas a gente vai almoçar, e depois ele acabou às 18 horas. E depois que acaba tudo, o candidato para tentar ainda ser o pastor. Aí ele se reúne, deixa a gente sozinho, eles vão lá para cima, se reúnem para saber se está apto diante das respostas. Aí eu tenho a ata consagratória que vocês possam ver, eu já mostrei aqui uma vez, numa reunião, que eu tive que mostrar, né? Porque alguns não sabem o que é ata consagratória, porque não tem. O cara chega lá, pastor e tal, não tem ata consagratória. Vocês vão ver lá a lista de pastores, até o pastor Joaquim José da Silva Manuel Xavier. Ele não tem Xavier. Senão era o Tiradentes, é isso? Ou não? O nome dele é Joaquim José da Silva Manuel Xavier. Ninguém entendeu a brincadeira, deixa eu falar. Naquela igreja lá de Campinho Batista, ele foi examinado. Na verdade, meu examinador geral, já vou seguir aqui, só por causa do compromisso que eu estou falando. Meu examinador geral, isso foi em 95. Meu examinador geral foi o pastor Marcão,
Marcos Bernardo, gaúcho, daquela igreja batista, onde é a pastora Denise, que é a esposa dele, que ele já morreu. Ele foi meu examinador geral. Eu estou te falando isso porque, desde esse dia, que eu entendi que a igreja acreditou em mim, me levou como candidato a um concílio pastoral, e para ser pastor, que eu tenho honrado o meu compromisso. É isso que eu quero falar. E aí, meu irmão, eu poderia estar em qualquer lugar, que a minha área sempre é administrativa. Em qualquer outro. Inclusive, eu cheguei a chefiar o pessoal na TNT Brasil. Eu poderia estar com um salário excelente. Estou já parado há muito tempo e ganhando um bom salário. Mas talvez eu poderia não ter feito o que eu realizei na minha vida, como família, criei meus filhos, casei meus filhos, na presença do Senhor. Poderia acontecer tudo isso. E às vezes, quando você tem um compromisso com Deus, se você ganhar R$2.000, Deus multiplica, às vezes, o 10 que você ganha lá. É só você querer entender isso. Deus faz isso, porque Ele olha o teu compromisso. Pode ficar ciente disso. Quantos ganham 10 e ainda fica devendo? Porque coloca o compromisso daqueles 10 em primeiro lugar. E lá no compromisso com Deus. Aí entra o quê? Que nós não devemos adorar dois senhores. Não é verdade? Porque se eu adoro mais o meu trabalho, se eu adoro mais a minha empresa, se eu adoro mais... eu estou com dois senhores. Não é verdade, irmão? Eu não posso ter dois senhores, eu tenho que ter um Senhor da aliança, que é Deus. E eu não estou falando isso que você tem que criar teus filhos, eu criei os meus também. Mas eu sempre fui um camarada que a obra de Deus era em primeiro lugar, meu compromisso com Deus era em primeiro lugar. Tinha algo na igreja, meu compromisso com Deus é em primeiro lugar, irmãos. Sempre lembrando para você, não foi tua esposa, não é teu filho, não é tua namorada, não é tua noiva, tua namorada, tua noiva que te salvou, foi Jesus. Então teu compromisso maior é com Ele. Eu sempre fui assim. Eu estou indo lá para o estado do Coral, não, mas não vai agora não, não vai hoje não. Vou! Eu largava todo mundo em casa, eu ia, meu compromisso. Hoje tem mais demais, vai. Você parece rato de igreja, eu prefiro ser rato de igreja do que rato de botequim. Não é verdade, irmão? Porque você está no Deus mentiroso. E quando Deus tira você de certo lugar que tu sabe que você podia estar morto, podia estar preso, podia ter construído uma família, você tem que honrar esse Deus. E como eu honro esse Deus? Me comprometendo com aquilo, com a aliança que Ele fez com cada um de nós. Amém, querido? Então, não é difícil você entender a palavra. É só você ter um pouco de... Alguns até entendem, mas é ofuscado pelo ganho, pelo trabalho, pelo excesso de trabalho. Não vai adiantar isso. Você um dia tu vai ficar mais idoso. O físico cansa. Se tu falar, Deus, eu quero ter um compromisso maior contigo, mas eu também tenho esse meu compromisso humanamente falando. Pode ficar ciente de que Deus vai resolver o teu problema. Pode ficar ciente disso, irmãos. Pode ficar ciente disso. Eu preciso de abrir um comércio, porque eu tive um comércio também. Eu tive um comércio de loja Ferrari e tive uma papelaria lá do lado da Escola de Samba da Mangueira. Mas não abria no dia do Senhor. Mas no dia do Senhor, aspas, para o comércio, entra mais dinheiro. Mas só que é um saquitel furado. Aí você deixa um compromisso com Deus, e aí Deus fala assim, poxa, se ele fechasse essa loja, fosse me adorar, no sábado eu ia multiplicar a venda dele. Quem está entendendo aí? Mas a ação tem que vir da pessoa. Não é verdade? É isso. E aí a gente deixa o nosso compromisso.
Você tem um compromisso com Deus. Deus fez uma aliança de sangue contigo. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. E aí, nós estamos falando aqui do sangue da aliança. Aqui falou da aliança no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 24, final 14. Mas agora nós temos uma nova aliança, que é o sangue do Cordeiro. E foi cantado aqui. Falou sobre o pão e falou sobre o vinho. Eu gostaria de cantar essa música à noite, que tem a ceia. Então, nós temos um compromisso, porque Ele teve um compromisso. Ele derramou o sangue dele, e o corpo dele foi moído por causa de nós. Deus cumpriu o compromisso. Jesus cumpriu o compromisso que ele tinha com Deus. No plano que Deus tinha para a salvação, Jesus cumpriu. Aleluia. Então, queridos, se você tem um compromisso com Deus, saiba, irmãos, preste atenção, eu estou sendo bem assim, eu estou mais tranquilo, né? Ontem eu fiquei bem agitado aqui, hoje eu estou mais tranquilo. Se você tem um compromisso com Deus, saiba que Ele é fiel. Fala para o teu irmão se Ele é fiel. O próprio Hebreus diz que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, tu tem um compromisso com Deus, cumpra o seu compromisso com Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas, diga comigo assim, todas as suas promessas. Aí eu pego aí de novo Hebreus. Eu já me antecipei alguma coisa, mas você pega o livro de Hebreus. Hebreus é depois, capítulo 10, que nós lemos no início, mas agora eu vou para o versículo 23. 10, 23. Versículo 23 diz assim: apeguemo-nos com que? Firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Então, olha aqui, outra tradução que você vai dar, mas apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Alguém tem outra tradução? Lê para mim aí. Vamos lá, querido, outra tradução que não seja essa. Retenhamos firme a nossa esperança para cumprir. Ele é fiel para aquilo que Ele prometeu, porque Ele não é um homem para que minta. Amém, querido? Amém. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós temos que cumprir, seja firme no seu compromisso para comigo, porque eu sou fiel com as minhas promessas. Deus tem promessa para você, meu irmão. Amém, igreja? Você que está do outro lado, Deus tem promessa para a tua vida profissional, familiar. Você tem que ter compromisso. Mas, pastor, eu tenho compromisso com Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Compromisso com Deus. Para você ter compromisso com Deus, você tem que ter compromisso com a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Vem com esse papo, não, mas eu faço algumas coisinhas por fora que não. Primeiro, para você ter compromisso com Deus, você tem que ser compromissado com a igreja. Amém? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então não adianta falar isso, não, mas eu tenho meu compromisso. Não. Se tu não tem compromisso com a igreja, você não tem compromisso com a aliança. Porque Deus fez uma aliança com o teu povo, com o povo dele. O povo dele é a igreja. Amém, querido? O povo de Deus é a igreja. Então, se tu não tem compromisso com a igreja, tu não tem compromisso com Deus. Vamos ser bem claro aqui. Eu não estou aqui para enganar ninguém. E nem chegar, não falo isso aqui não, porque isso aqui é muito legal contigo. O dízimo é maior, não tem compromisso com nada disso. Se eu tivesse compromisso com isso, eu não perdi a pessoa aqui na hora que eu fui dar uma palavra para fazer um gabinete pastoral e dar uma orientação, todo mundo foi saindo aos poucos. E aí eu perdi a metade dos dízimos da igreja. Mas eu não estou aqui por causa de dízimo. Eu estou aqui pela verdade da palavra.
E nunca liguei para ninguém, pelo amor de Deus, como alguns falam, volta, pelo amor de Deus, nunca, 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 porque eu sei o que Deus tinha para a minha vida. E quando nós temos um compromisso com Deus, pode acontecer o que acontecer, Deus vai te honrar. Entendeu? É dessa maneira. Agora vamos lá. Então, ele é fiel, irmãos. Isso aí você já sabe. Eu vejo às vezes no carro, Deus é fiel. Aí eu vejo ele passar assim, já vi porta de casa também, Deus é fiel. Aí eu falo assim, mas o problema é se o cara que botou aquilo é fiel. Porque Deus a gente sabe. Né, Daniel Sorridente? Daniel Sorriso. Eu queria ter um cabelo desse. Pelo amor de Deus, eu ia dar na rua assim, todo feliz. Então, eu já estou botando boné para ninguém ver meu cabelo. E o pastor, tem muitos pastores aí, ó, rico, e do povo quando corta o cabelo, toda igreja nota. Eu corto, ninguém vê. Paguei 15 reais. Dei 2 de bruxeta, 2, 17. Agora eu vou ficar 4 meses sem cortar cabelo, que beleza, né? Então vamos lá. Tem um personagem da Bíblia, o Diácono Antônio, queridos irmãos, que mostrou um compromisso com Deus assim, ó, de uma maneira extraordinária. Aí eu vou pedir você para pegar o livro de Jó, ó, Jó, vou fazer assim para ver se eu já pego ele, ó. Estou ali vendo, Jó, peguei, Jó, capítulo 1. Irmãos, Jó mostrou compromisso com Deus de uma maneira extraordinária. Olha Jó capítulo 1. Presta bastante atenção nessa leitura, que eu vou fazer uma leitura um bocadinho mais assim, vai ser do 13 ao 22. Capítulo 1, a partir do versículo 13, vamos lá, até o 22, diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou. Foi até a permissão de Deus para levar a notícia, né? Justamente isso. O único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, meu irmão, olha só, e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas. E os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Interessante, sempre tem, né? Já viu aquele cara que sempre morre todo mundo, o cara não morre, mas para levar notícia. Não é porque ele foi melhor que todo mundo, não, porque a notícia tinha que se espalhar. Tá? Então, tem gente que ainda não morreu porque tem que espalhar a notícia por aí, tá bom? Então vamos lá. O fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E o 17: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, meu Deus, tudo em um dia só, tá, irmãos? Ainda outro mensageiro de seus filhos, suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo. Vim lá na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da terra, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não, vamos lá, igreja, não pecou e não culpou a Deus coisa nenhuma. Meu irmão, olha aqui. Às vezes acontecem umas coisas, às vezes a gente peca não falar, né?
Uma coisinha tão boba, a gente fala, né, e peca. Às vezes um momento difícil que a gente passa, né? Às vezes um acontecimento até dentro da igreja mesmo, a gente fica escutando pessoas, né, falando coisas que não deveria. E a gente vê uma situação de um homem que em um dia ele perde tudo, em um dia. E de tudo que ele perdeu, pecados, bens, gatos, ele perde seus 10 filhos. Aí eu lhe pergunto, o que tu faria numa situação dessa? Diz a palavra que nem nada, nenhum momento, ele reconheceu que ele não veio, que ele não iria, bendito seja o nome do Senhor. E por que ele age? Ele mostrou aqui, sabe o que ele mostra? Diante de uma situação, o que tu faria? A gente se desespera com qualquer coisa, ou não é? Vamos ser sinceros, igreja. Ou não é? Há um acontecimento, a gente, ai meu Deus, o que vai ser? Uma tempestade, um copo d'água, parece que vai morrer. Mas quando a gente entende a aliança que Deus tem com a gente olha para aquela situação e fala assim, ó, Deus vai mudar tudo isso. Amém? Amém? Deus vai mudar essa situação. Deus já fez isso na tua vida algumas vezes? Deus já fez? Quantas foram as vezes que Deus mudou? Tem gente aqui que chorava à noite no quarto, sem saber o que fazer. Tem gente aqui assim, falando, meu Deus, o que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer? E Deus mudou a situação. Porque quando a gente entende que Deus tem uma aliança, e em Hebreus 10 diz que Ele é fiel para cumprir com a tua promessa, eu tenho que ser firme com o meu compromisso. Mas imagina entender um compromisso com Deus quando Deus permitiu tudo isso. E foi Deus que permitiu, irmãos. Não é nada que não é permitido por Deus. Não tem nada, nem doença, nem nada. Deus que permite. E quando Ele permite é porque Ele quer mudar alguma situação, alguma coisa na nossa vida, na falta de compromisso com Deus. Ele que permite isso para nós chegarmos mais a Deus. Você precisa entender isso. Agora, que compromisso. Sabe o que o Lucas? Jó fez isso? Aqui ele mostra um compromisso com Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, ó, tudo isso aí eu sei, mas o meu compromisso é com Deus. Olha que firmeza da palavra. Tu falaria isso? Ele não pegou e ele não retribuiu aquilo que aconteceu a ele, a Deus. Mas ele diz, nu eu vim, nu eu vou. Eu vim nu, eu vou sem nada mesmo. Às vezes as pessoas se prendem de tantas coisas materiais dessa terra. E correm para cá, e correm para lá e tal. Irmão, tudo vai ficar nessa terra. Amém? Amém? Aquilo que eu falo, você não é dono nem do seu corpo. Inclusive, quem vai te levar até o cemitério é outras pessoas, nem você vai. Nós não temos nada nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sigo na luz. Nós somos peregrinos. Deus nos chamou para sermos peregrinos. Falar de Cristo, anunciar a verdade, anunciar a palavra, formar a nossa família e apresentar Jesus para a nossa casa, para a nossa família. Somos peregrinos, não somos donos de nada. Nossos filhos não são nossos. Tem pessoa que não vem para ver o cara do meu filhinho. Cara, o teu filho não é seu. Teve uma hora que Deus teve que falar para Isaac. Isaac, o pai dele. Oi? Não, é Isaac dele. Não, Abraão, desculpa, Abraão. Eu lembrei dele agora.
melhor porque eu tenho um colega aqui chamado Abraão. Está com Lava Jato ali, aí a mente foi. Mas teve uma hora que o Senhor teve que testar Abraão. Porque ele queria tanto um filho. Era o filho da promessa. Mas estava retardando demais. Tem hora que a gente fala assim, eu não vou conseguir parar porque o tempo já passou. Deus permite o tempo passar para ver onde vai a sua insistência com Ele. Deus permite o tempo passar em alguma situação para ver a sua postura com Ele. Se você vai se afastar, se você vai falar, Deus, porque isso, que o Jó não abriu a sua boca e nada ele pecou. Mas Abraão queria um filho, o filho da promessa, aí nasce o Isaac, o seu filho. Aí Deus fala assim, deixa eu ver se ele tem compromisso comigo mesmo. Hein? Deixa eu ver onde está a sua oração. Cuidado, mamãe, com esse negócio de filhinho para cá, filhinha para lá, adorando filhinha, adorando filhinha. Vamos amar os filhos, mas não adora ele não, porque é idolatria. E idolatria é abominação ao Senhor. Tudo que você adora é abominação ao Senhor. Só Deus tem que ser adorado. Amém, igreja? Toma cuidado, ame, cuide, nosso compromisso como pai, como mãe, mas cuidado com a adoração a filhos. Não, hoje eu não vou porque meu filho não vai, hoje eu quero dizer o quê? Não. Filho não manda em pai, quem manda em filho é os pais. Vamos acabar com essa geração, os filhos estão mandando os pais. Não vou fazer isso. Fala, não, meu filhinho, coitadinho, coitadinho, você vai sair dessa terra onde eles vão ficar. E como é que eles vão fazer? Eles vão roubar? Vai matar? É por isso que filhos marginais, que muitas vezes os pais errados dentro de casa. E aí, lógico, eles hoje estão aí presos. Eu sei disso, muitos não, por esse motivo, mas a maioria. A maioria. O lar teve os problemas, o lar teve também um pouco da culpa, da criação. Uma geração que os filhos estão mandando nos pais. Filho não é para mandar em pai, quem manda em filho é os pais. E ponto final. Assim eu criei meus filhos, graças a Deus. Graças a Deus. Todos eles, os dois me respeitam até o dia de hoje, graças a Deus. Me respeita a mãe. Agora, o diácono dos presentes, da polícia, os bons presentes, Jó mostrou que tinha compromisso com Deus. Olha que compromisso, esse homem, um compromisso de Jó com Deus. Sabe o que sabe o que eu entendo aqui? Que o compromisso de Jó com Deus era único. Quando ele fala assim, eu não ouvi, ele está dizendo, meu compromisso é único, é com Deus. Mataram Deus? Não, opa, aleluia. Ninguém pode matar Deus. O meu compromisso único é com Deus. Em outras palavras, já está falando assim, ó, Sabrina, não importa a circunstância, não importa o que vai acontecer, o que aconteceu comigo, não importa se isso representa uma grande perda, importa que eu tenho um compromisso com Deus. Era isso que Jó estava falando. Era isso que a Bíblia quer nos ensinar. O teu compromisso com Deus vai te levar mais longe. Amém, querido? Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Outra coisa, quando eu vejo aqueles 3 homens, eu vou usar os nomes que foram dados lá na Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens aqui, irmãos, eles tinham, amados queridos, você que está do outro lado assistindo, eles tinham um compromisso com Deus. Eu não vou ler porque eu tenho aqui Daniel 3, do 8 ao 18, só anota. Daniel 3, do 8 ao 18, a história de lá desses 3 homens. Esses 3 homens, eles foram confrontados no que diz respeito à obediência a Deus. Porque eles queriam que esses homens adorassem lá o rei, se prostrassem diante deles, e eles não obedeciam, eles obedeciam a Deus. E porque eles tinham um compromisso com Deus, tinham obediência com Deus, diz a palavra do Senhor que eles foram colocados para a morte. Esses 3 homens.
Mas, irmãos, quando nós temos um compromisso com Deus, até a morte Deus nos livra. Glória a Deus. Livramento. Amém. Fornalha aqueceu mais e eles estavam lá. Sabe por quê? Porque eles tinham compromisso com Deus. Quando nós temos compromisso com Deus, Deus nos dá livramentos. Perdas. Quantos são os gastos que nós temos com algumas coisas nossas no dia a dia? Tem pessoa que às vezes compra uma geladeira nova, daqui a pouco ela escapar. Fala, como é que pode? Ah, já acabou a garantia. Mas como é que pode isso? São perdas. E às vezes Deus usa a situação e fala, meu amigo, eu estou tentando fazer você entender, tu não quer entender. Você tem que ter um compromisso comigo. Quem está entendendo ali? Mas está claro que isso não dá. A gente precisa de entender isso. Qual foi a resposta deles ao rei? Esses 3 homens. Ele fala, se não saiba, ó rei, que nós não serviremos seus deuses. Ponto final. E outra palavra estava falando o quê? O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles falaram dessa maneira aqui. Foi a resposta. Rei, se não saibam, fique sabendo então o seguinte, a partir de agora, que nós não serviremos os seus deuses. Mas que compromisso com Deus? O compromisso desses 3 homens era acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Qual era a sentença deles? Morte. Sentença de morte. Mas o compromisso desses 3 homens estava acima de qualquer coisa. O compromisso de Jó estava acima de qualquer coisa. Ou seja, vamos repetir aqui, obrigado. O meu compromisso com Deus, diga comigo assim, toda a igreja, Ele é o único. É isso. É isso que os 3 homens estavam falando, Mesaque, Sadraque e Abednego. E era isso que Jó queria dizer. O meu compromisso com Deus, Ele é o único. Já estou quase finalizando. Abacuque também, quando você vê o livro de Abacuque, capítulo 3, 16 e 19, tem um louvor aqui. Como é que é o louvor, cara? Ainda a figueira não floresça. A oração de Abacuque. Capítulo 3 de Abacuque, 16 a 19. Mas por que ele falava dessa maneira? Será que você acabou de falar? Ainda que eu perca o meu emprego, eu fiquei desempregado também. Quando meus filhos, eu já falei, não vou contar a história de novo. Um com 4 meses nascido e outro com 7 anos. Porque o Tiago, eu fui pai de novo depois de 7 anos de idade do Tiago. Que era para esquecer um pouco de trocar fralda, aquelas coisas todas. Na TV em cima, logo depois no outro, pelo amor de Deus. Tenha um, espera um espaço tempo até hoje, se quiser. Não é fácil não, dá um descanso. Então 7 anos depois, aí nasceu a Gabriela. E aí, eu peguei um anjo e falei, meu Deus, o que vai ser? Mas eu deixei de ir para a igreja? Nunca. Eu deixei de ir para o seminário de segunda a sexta, de 19h30 até as 22 horas. Chegava em casa quase meia-noite e saía 6 da manhã. Quando acabei o seminário, meus filhos já estavam andando há muito tempo. Porque eu não via meus filhos quando eu saía para o trabalho e não via dormir porque eu estava no seminário. Meu. E aí, compromisso com Deus, aí Deus fala, vamos lá. Se tu não tiver compromisso, você vai bater cabeça na parede. Você faz isso, você faz aquilo, tu vai ficar esgotado. Além do esgotamento físico, vai chegar o esgotamento espiritual, que é o pior. Se tu chegar ao esgotamento espiritual, meu irmão, já era. E sem compromisso com Deus, esgotamento espiritual. E aí esse homem aqui, Abacuque, ele fala, ainda que a figueira não floresça, e a virgem não
não deu seus frutos, todavia, toda igreja, todavia, aleluia! Por isso que esse homem, que Abacuque fez, mas por quê? Porque ele tinha um compromisso com Deus, apesar de tudo. Querido, querida, você está do outro lado, tenha um compromisso com Deus, apesar de tudo. E por que eu digo isso? Porque Deus restitui tudo para você. E tudo que Ele restituir vai ser o melhor. Tu tinha um namorado feio, ele vai te dar o mais bonito. Tá rindo, melhor para rir de novo. Tá certo. A Bíblia fala que os filhos de Jó eram os filhos mais bonitos do Oriente. A mulher continuou feia, que Deus não mexeu naquela mulher dele, não. Você entendeu o negócio? Quando a gente tem compromisso com Deus, Deus restitui tudo. Quando a gente tem um compromisso único com Deus, não importa ainda que a figueira não floresça. Não. É um compromisso único. Meu compromisso. Hoje eu tenho discipulado. É meu compromisso. Quem não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Deus. Tira esse negócio. Tem gente que fala, não, mas eu tenho Deus, eu não vou para a igreja, eu tenho Deus. Vai atrás disso não. Crente tem que ter comunhão com a igreja. Amém, querido? Crente tem que... Deixa eu chegar lá. Não vai ter mais um dilúvio não, fica tranquilo. Não vai acontecer o dilúvio mais. Pode ficar tranquilo, que isso aí é só para trazer um bocadinho. Deus está falando assim, esse povo tem que me adorar mais, meu irmão. Tu sabia se cair essa chuva amanhã, todo mundo vai para o trabalho? Você sabia se cair essa chuva, o cara vai para o trabalho? Mas com essa chuva tem gente que fala, hoje eu não vou para a igreja. Olha como é que o ser humano, ele acredita mais no homem, porque ele sabe que tem que ir para lá, porque ele vai ganhar o dinheiro dele, do que num Deus que pode fazer mais na vida dele. A vida nossa é assim, meu irmão. Amém, querido? E eu finalizo e não posso deixar de finalizar. E vou finalizar, mas que não vai embora, porque está caindo esse dilúvio. Mas eu não posso deixar, igreja, de falar de um personagem bíblico, que foi o grande apóstolo Paulo. Esse homem que tinha um compromisso com Deus. E aí tu anota aí, por causa do horário, Atos capítulo 20, Atos 20, versículo 17 até o 24. Ele tinha que ir para um determinado lugar, mas as coisas aconteceram. Paulo não sabia das coisas que iam acontecer. A gente sabe, quando a gente sai de casa, a gente sabe das coisas que vão acontecer com a gente? Vamos lá? Não. Não é verdade? Não sabe. Você sai e aprenda toda vez que sair para orar a Deus, né? Eu não saio de casa sem orar. Viva do mal, do assalto, do roubo, do acidente, das balas perdidas. Todos os dias eu faço isso. E todo dia quando eu acordo eu faço essa oração, e quando eu durmo eu faço essa oração. Obrigado pelos livramentos. Agora já não peço quando eu durmo, mas eu agradeço. Obrigado pelos livramentos. Mas Paulo sabia que o que acontecia aqui, nessa trajetória, não sabia. Ele tinha que ir para um lugar lá em Jerusalém, mas ele sabia que lá em Jerusalém estavam querendo pegar ele, prender ele, matar ele, ele sabia. Mas Paulo, ele tinha um compromisso com Deus. Aí eu finalizo aqui, eu vim finalizar em Filipenses. Eu gosto muito dessa parte aqui, Filipenses capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Desculpa, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz aqui, 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, eu vou aqui até o 21. Não, passa para o 19 agora. Passa para o 19 para a gente não estender muito. Pois sei que o que me aconteceu
resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada seja envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Diga comigo agora, determinação de sempre. Ele tinha um compromisso sempre com Deus. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha, irmãos, quer pela vida, quer pela morte. Não importava o que ia acontecer com Paulo. O que importava é que ele tinha um compromisso com Deus. Amém, irmãos? O compromisso de Paulo também, dentre todos esses personagens que eu relatei aqui, não importava a circunstância. A circunstância da vida de Jó não importava. A circunstância da vida de Isaac e Sadraque de Deus não importava. A circunstância da vida de Paulo não importava. O que importava era o compromisso que ele tinha. E eu tenho que finalizar, e finalizo agora com o último personagem que nós não podemos deixar de falar, que é Jesus Cristo. Jesus cumpriu a sua missão. Foi obediente até a morte. No mesmo livro de Filipenses capítulo 2, do 5 a 8, Filipenses capítulo 2, do 5 a 8, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas ele diz aqui, se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus sabia que a sua traição está lá em Mateus, e a sua morte estava muito próxima. Lá em Mateus no 26, no 37, 42, Jesus sabia muito bem disso. Jesus poderia diabolizar ele, eu sou Deus, ninguém vai me pegar não. Mas ele sabia do compromisso que ele tinha com Deus. E qual era o compromisso que ele tinha com Deus? Era o compromisso de morte de cruz. Esse era o compromisso de Cristo. Não era de ser salvo da cruz, não era de descer da cruz, não era nada. O compromisso de Cristo com Deus era o compromisso de morte de cruz. Amém, queridos? Então, o compromisso de Jesus era com Deus. Concluo então esse estudo, essa mensagem, para ter um compromisso com Deus. Está no livro de Joel 2,12, não leia. Eu vou falar bem rapidamente aqui para a gente acabar, para que você possa ter um compromisso com Deus. Joel capítulo 2, versículo 12. Volta-se para mim de todo o coração. Se não voltar para ele de todo o coração, você não tem compromisso comigo. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus. A gente precisa de guardar esse versículo, tá? Mas guarda bastante. Bota lá no teu carro, bota lá na tua porta, bota lá no teu comércio, bota lá onde tu quiser. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí tu olha lá para o teu comércio, tu olha lá para a tua vida profissional e tu fala assim, e todas as demais coisas você vai acrescentar. No livro de Lucas, capítulo 14, no versículo 33. O que eu preciso para ter um compromisso com Deus? Abandonar tudo o que ele tem. Aqui fala da história do jovem que precisava abandonar. Lucas 14, versículo 33. Ele precisava de abandonar tudo que ele tinha mais. No momento ele abandonou. Não quis compromisso com Deus. Existem coisas que nós precisamos de abandonar. Amém, queridos? Na nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e fecho esse último para finalizar. Nós precisamos ter os nossos corpos como sacrifício vivo. Amém? Mente
totalmente renovado, o corpo como sacrifício vivo de adoração ao Senhor. Porque o nosso corpo foi feito, fomos criados para adorar o Senhor. Esse é o nosso compromisso. E Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Paulo falou: não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20, Paulo expressa isso: eu não estou vivendo mais, o morrer para mim é ganho, o viver é lucro, porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, eu tenho um compromisso com Deus. Então, queridos, fique essa palavra, esse estudo, guarde no teu coração, mas também não só guarde, mas viva esse estudo, essa ministração para a tua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer com você, porque Ele é fiel. Deus deu um filho para Abraão, o filho cresceu, Isaac, essa bênção. Deus restituiu tudo para a vida de Jó. Aqueles 3 amigos lá, eles foram exaltados lá na Babilônia. E Jesus foi exaltado, porque ele venceu a morte. A morte não teve poder sobre ele. E Paulo também foi exaltado, porque ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que Deus abençoe, graça e paz. Do secreto, sempre me ouve. És minha fonte, São Deus poderoso, minha porção da vida. glória! Vamos adorar, querido. Eu ainda terei Oh, fome. Senhor, diga isso para Ele agora. Eu ainda terei sede. Oh, aleluia. Adore Ele, igreja. Eu ainda terei Oh, meu Deus. Aleluia. daqui não vou sair. Deus de aliança, sempre me encontra. Meu Deus, aleluia. És minha
do Senhor. te amar. Tantas coisas estão acontecendo lá fora. Aproveite agora, você está na casa do Senhor. Aqui você está guardado. Te amar. Oh, meu Deus. Te amar. Tu tens meu coração. Te amar. Te amar. Tens meu coração, meu Deus. Diga isso. Tu tens as minhas mãos. Te amar. Te amar. Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração. No dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. O Barão encontrou casa, andou e achou vinho para si, e eu, Senhor, os teus altares. O Barão encontrou casa. O Badal encontrou casa, a Maria achou ninho para si, e eu, Senhor, os seus altares. Aleluia. E eu, Senhor, os teus altares. Glória a Deus, queridos. Vamos finalizar. Você que vai abençoar aqui o Senhor com a sua oferta. Pega a comida, bota, pega aqui a tua semente em nome do Senhor Jesus. Lembrando que nós temos hoje à noite, se assim for a vontade do Senhor, 19 horas, nosso culto de celebração, e hoje a Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Então se prepare, venha adorar a Deus, venha com prazer, com alegria, com obediência. Amém, irmão? Com o nosso compromisso, porque vamos lembrar daquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Derramou o teu sangue e o corpo foi dilacerado por nós. A Bíblia fala fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Então hoje, Ceia do Senhor, transmissão ao vivo às 19 horas. Obrigado, Senhor, pela semente lançada no gasofilaço. Obrigado pela vida daqueles que estão do outro lado nos assistindo, pela vida daqueles que estão aqui conosco nessa manhã. Muito obrigado por tudo. Abençoa todo ofertante e dizimista da tua casa. Prospera, abre a janela dos céus. Leva-nos guardado por ti agora, livrando de todo o mal. Do homem maligno, sanguinário, do ladrão, do assalto, do roubo, do acidente, das balas perdidas. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus, aleluia, e aplauda o Senhor.